Hernandes Dias Lopes é bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e doutor em Ministério pelo Reformed Theological Seminary, Jackson, Mississippi. Diretor executivo da Luz para o Caminho, pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória desde 1985. Pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, conferencista e autor de mais de 130 livros publicados, e membro titular da cadeira 10 da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Vamos dar as boas-vindas a Hernandes Dias Lopes no palco da conferência. Ok. Irmãos queridos, é um privilégio poder partilhar com vocês nesta bonita e abençoadora conferência a palavra de Deus. Eu quero partilhar com vocês o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 18. Antes de ler esse texto, é da mais alta importância entender que Paulo escreve esse texto da sua segunda prisão em Roma. E esta é a última carta que Paulo escreve. Dessa segunda prisão, Paulo tem plena consciência que não vai sair. Ele está no corredor da morte. Ele está na antessala do martírio. Ele está com o pé na sepultura. Numa época em que o cristianismo estava correndo gravíssimos riscos, porque o que levara à prisão agora não era mais a oposição dos judeus, mas era a oposição do próprio Império Romano. Ele precisa passar esse bastão para Timóteo, que é jovem, que é tímido, que é doente, e ele está aqui proferindo as suas últimas palavras, no último capítulo dessa carta, e ele tem coisas importantes para repartir conosco, e eu gostaria que você atentasse para a leitura do texto. 2 Timóteo 4, a partir do verso 6, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria pedir permissão a vocês, para só retornar esse texto na conclusão da minha fala. Eu gostaria de apresentar a vocês, numa conferência de plantação de igrejas, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Gostaria de apresentar a vocês, o maior teólogo, maior pastor, maior missionário da igreja. Gostaria de apresentar a vocês o apóstolo Paulo.
Quem foi este homem? Que morreu pobre, cheio de cicatrizes, abandonado numa masmorra romana, saindo de lá para o cadafalso, para o martírio. Quem foi este homem? Que apesar de fechar as cortinas da vida numa situação tão amarga, é mais conhecido e influente na história da humanidade que todos os Césares de Roma juntos. Quem foi este homem? E a primeira coisa que eu aprendo dele está em Filipenses 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. Sabemos à luz de Atos 22, 3, que ele foi enviado ainda jovem pelos seus pais para Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar-se aos pés de Gamaliel, neto do famoso Rabino Hilel, para transformar-se num grande líder do judaísmo do seu tempo. Sabemos à luz de Gálatas capítulo 1, verso 14, que dentre os da sua idade ele se destacou, especialmente pelo seu zelo pela tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, de mente peregrina, personalidade prismática, poliglota, que trafegava pelos corredores do saber com grande desenvoltura. Curiosamente, ao mesmo tempo que Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, também um outro rabino crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, dos escribas, dos doutores da lei, mas na pequena, esquecida, pobre, desprezada Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma faculdade teológica, mas na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas. O rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista, dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele não pregava como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. Isto provocou inveja e zelo nos sacerdotes, escribas e fariseus de Israel. Vigiaram-no, perseguiram-no, contrataram testemunhas falsas para acusá-lo, condenaram-no, levaram-no ao pretório romano, e ele sai de lá condenado à morte e morte de cruz. Crucificaram-no, sepultaram-no, para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia da semana seguinte, uma notícia explode em Israel como uma bomba no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto e aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou. É nesse momento que Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro do sinédrio, para tornar-se o maior e mais terrível opositor da igreja cristã. E o Novo Testamento fala dele de duas maneiras. Primeiro, retrata Saulo como uma fera selvagem. Essa é a figura que está em Atos 9:1, quando diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. E essa palavra é a mesma usada para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. E podemos constatar isso pelo que está na Escritura. Ele mesmo se define assim, lá em 1 Timóteo 1,13, como um perseguidor, blasfemo e insolente. Ele mesmo se define em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, como o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. Atos 8,3 diz que ele assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando para as prisões homens e mulheres. A Bíblia diz em Gálatas 1,13, que ele devastava a igreja. Mas Atos 9:22 diz que ele exterminava os discípulos de Jesus em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Ele era um assassino, ele era uma fera selvagem. Isso fica mais claro ainda quando lemos em Atos 22:4, que ele perseguiu o caminho até a morte, com fúria assassina,
perseguindo não apenas os crentes, mas a religião dos crentes, o caminho. Atos 26, 9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele perseguia os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26, 10 diz que ele encerrou muitos, não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões. E contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Ele foi um assassino em série, ele foi um monstro, ele foi uma fera selvagem. Mas Atos 26, 11 diz que ele entrava nas sinagogas, e por todas as sinagogas, ele castigava os crentes, afligindo-os, açoitando-os, forçando-os a blasfemar, não apenas com perseguição física, mas também com perseguição psicológica. Em outras palavras, ele chegava e dizia para os crentes: ou vocês negam a Jesus, ou eu prendo vocês, ou vocês negam Jesus, ou eu bato em vocês, ou vocês negam a Jesus, ou eu mato vocês. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro dele. Ele era um touro indomável. Isso está em Atos 26, 14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele das alturas e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida dele lá no caminho de Damasco. Isso não é um fato. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava homens e mulheres para a prisão, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e jogava os crentes na cadeia ou açoitava-os para que eles blasfemassem, e esses crentes, em vez de blasfemarem, preferiam a morte e a apostasia, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando este touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia que esse touro bravo está indo para Damasco, com o propósito de prender os cristãos, e de repente o domador de touro bravos, desde as alturas troveja, gritando em seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. E diz a Bíblia que ele foi levado do caminho da estrada de Damasco para a rua direita, na casa de Judas, cego, onde fica 3 dias orando e jejuando. Quando o próprio Senhor aparece para um discípulo em Damasco, chamado Ananias, em Atos 9:13, e diz: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo para ele ser curado. E Ananias responde: mas Senhor, eu tenho ouvido de tantos quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, ele é curado da cegueira, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado. E agora eu gostaria que você conferisse comigo Atos 9:20, porque logo depois que ele é curado e recebe o Espírito Santo e é batizado, ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas se você notar, Atos 9:22 diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto a vocês, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias. É claro que há uma profunda diferença entre uma coisa e outra. A pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas nós encontramos essa resposta lá em Gálatas, capítulo 1, versos 15 a 18. Porque logo que ele foi convertido em Damasco, ele não sobe para Jerusalém, ele vai para a Arábia, e lá na Arábia ele fica 3 anos, e depois ele volta para Damasco, conforme Gálatas 1:18. A grande pergunta é: o que ele ficou fazendo na Arábia 3 anos? E a resposta insofismável é esta: um seminário
intensivo com o Senhor Jesus. Ali Jesus revelou-se a ele e nele. Ali certamente ele releu o Antigo Testamento e percebe que o Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido, portanto, dessa verdade, ele retorna outra vez para Damasco, em Gálatas 1,18, e é exatamente aí que se encaixa Atos 9,22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que ele é o Cristo Messias. O que acontece? Os judeus querem matá-lo. Ele precisa fugir. E foge para onde? Para Jerusalém. Atos 9,26. E eu queria aqui levantar uma tese. E a tese que eu quero levantar é essa. Nós às vezes imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, e isso não é um fato. Quando Saulo sobe para Jerusalém, aqui em Atos 9,26, ele está governado ainda pela antiga aliança. E a diferença é esta: na antiga aliança tudo depende de mim, nada de Deus. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do monte, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E eu pergunto a vocês: fizeram? E a resposta é não. E por que não? Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. Na nova aliança tudo depende de Deus, nada de nós. E essa gloriosa doutrina que Saulo vai ter que aprender mais tarde, vai escrever sobre ela na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, 14, ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para vida, para outros cheiro de morte para morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? E a resposta vem no capítulo 3, a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Então a tese que levanta é essa: quando ele vai para Jerusalém, ele não está governado por essa nova aliança. Por que não? Porque ele vai com a pretensão de ser o grande líder da igreja em Jerusalém. E ele tinha motivos para isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus. E lá na Judéia, em Jerusalém, os judeus eram tidos como gente de segunda classe. Tanto é fato que quando o Pentecoste acontece, e as pessoas veem aquele grande movimento, uns olharam com ceticismo e perguntaram: o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e disseram: ah, são galileus. Outros olharam com zombaria e disseram: estão bêbados. Saulo pensou: esses moços, esses homens galileus jamais lograrão êxito em plantar igrejas ou levar a igreja ao crescimento aqui em Jerusalém. Segundo motivo: os apóstolos de Jesus eram iletrados. E Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estava o Sinédrio, lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei. E ele pensou: esses homens, além de galileus, são iletrados, eles jamais lograrão êxito aqui. Ele pensou: eu sou um homem culto, eu conheço os corredores internos da vida eclesiástica de Jerusalém, eu persegui a igreja aqui, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho a melhor performance, eu vou ser o líder da igreja. E com essas ideias agitadas em sua mente ele sobe. Agora notem comigo o que acontece em Atos 9:26. Quando ele chega na igreja, os discípulos não acreditaram na conversão dele. Pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, e bateram a porta da igreja na cara dele. Ele que queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeia o seu orgulho. Não fora Barnabé, Atos 9:27, que o recebera e o introduzira aos apóstolos, ele nem recebido seria. Agora, acolhido pelos apóstolos, ele tem ampla liberdade para ir e vir, e diz a Bíblia que ele discute com os helenistas, e os helenistas resolvem matá-lo. E então os discípulos se reúnem e dizem: Saulo, você precisa ir embora da nossa igreja, você não pode ser nosso pastor. Agora, eu me dirijo aos meus colegas pastores. Não é fácil você estar convencido que deve ficar numa igreja, e os membros da igreja estão convencidos que você deve sair da igreja. O que Saulo fez? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Mas não foram apenas os crentes que queriam que ele fosse embora, não. Atos 22:17 diz que o próprio Deus apareceu para ele numa visão em Jerusalém e diz: vai embora.
Ô irmãos, parece que aí não tem mais nenhuma saída. Porque uma coisa é ser mandado embora pelo conselho da igreja, pela liderança da igreja, ou pela assembleia da igreja. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, sabe o que ele fez? Ele não foi embora. Ele arrazoou com Deus, ele discutiu com Deus. Ele diz, mas Deus, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está falando com Deus? Deus, o senhor pensa melhor. O senhor não pode cometer esse erro estratégico. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo. Só que Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar. Deus diz, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Ele não foi. Volta para Atos 9:30. Diz que os discípulos o levaram até Cesareia. Notem isso, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele foi arrancado de Jerusalém como Ló de Sodoma, a reboque. E alguém que queria ser o líder da igreja, levaram-no para Cesareia e daí mandaram-no para onde? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está falando para esse homem que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, é você que precisa de mim, arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo ele ficou em Tarso, no anonimato, longe dos holofotes? Mais de 10 anos, para quem queria ser o líder. Mas o pior não tinha acontecido. O pior está em Atos 9:31, quando diz que no dia que ele arrumou as malas e foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? Ele precisava entender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Até que acontece um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo. Deus, através da igreja, manda para lá Barnabé. Barnabé se alegra em ver a graça de Deus prosperando, lembrou-se de Saulo, foi lá em Tarso, buscou e ensinaram a multidão de discípulos, conforme Atos 11:25. E eles então estavam reunidos em oração e jejum, quando o Espírito Santo disse à igreja, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Notem vocês, a quem o Espírito Santo mandou separar? Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Eles são acompanhados pelo jovem João Marcos, primo de Barnabé, auxiliar dos dois missionários, quando chega em Pafos. E diz a Bíblia que o procônsul está interessado em ouvir o evangelho, mas o seu mágico tenta impedi-lo de ouvir o evangelho. E diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico e disse, ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego e os olhos da alma do governador se abrem e ele é convertido. E a partir daí diz a Escritura que Saulo deixa de usar o seu nome romano Saulo para usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo. E a partir daí ele se transforma no maior líder do cristianismo, porque aprender a lição, tudo depende de Deus, nada depende de mim. Diz a Escritura que eles vão dali para Perge da Panfilha, Atos 13:13. E ali João Marcos abandona os dois missionários e retorna para a casa da sua mãe. Eu não sei por que João Marcos voltou. A Bíblia não diz. Talvez porque era jovem, pensou que a obra missionária era fazer turismo. Talvez porque quando saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo, e no meio do caminho muda-se de comando. Talvez porque ele era muito judeu de teologia e não aceitava a ideia de que as pessoas só pelo batismo podiam ser ingressadas na igreja. Ou talvez, e eu creio nessa possibilidade, porque Gálatas 4:14-18 nos informa que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Não consta a Bíblia que Paulo tenha saído de Antioquia doente, mas consta a Bíblia que ele chegou na Galácia doente. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe.
A grande pergunta é: que doença é essa? Muito provavelmente a mesma doença que ele descreve em 2 Coríntios 12:7, o espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Pergunta: de onde vem essa doença? De Deus ou de Satanás? E a resposta categórica é de Deus, claro. Porque se o propósito é que não se ensoberbecesse, o diabo não tem nenhum interesse em que você não seja soberbo. Agora, Satanás pega o seu sofrimento e esbofeteia-lhe a cara, para ver se você blasfema contra Deus. E muito provavelmente João Marcos disse: não, eu não quero ficar doente, eu quero voltar para a casa da minha mãe. É muito provável que esta enfermidade fosse, segundo alguns estudiosos, uma malária, porque essa região de Perge da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, de muita incidência de malária, com fortíssimas dores de cabeça, que afetavam inclusive a visão. E então eles chegam, saindo dessa região pantanosa, sobem as montanhas do Cáucaso, e ali pregam o evangelho, com lutas, com lágrimas, com sangue. É apedrejado em Listra, mas deixam igrejas plantadas, estabelecidas e liderança eleita. E retornam agora para a igreja enviadora, a igreja de Antioquia, e confira comigo Atos 14, 26 e 27, que reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho da fé para os gentios. Nota de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Relataram quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Mas, amados irmãos, quando a obra de Deus avança, cresce a oposição, cresce a luta. Não há plantação de igrejas, não há crescimento de igrejas sem oposição, sem luta, sem guerra. É por isso que Atos 15:1 nos informa que alguns membros da seita dos fariseus, ao ouvirem que os gentios estavam se convertendo e sendo recebidos na igreja somente pelo batismo, desceram de Jerusalém e disseram: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Ora, isso não é evangelho? Isso é um outro evangelho? Isso é um falso evangelho? E se agregar a graça e a obra completa e suficiente de Cristo, alguma coisa a mais? Então, queridos, se a teologia não está boa, não adianta pregar. Quanto mais prega, pior fica. Por isso reuniram-se num concílio para pôr a teologia na linha certa e discutiram a matéria, os presbíteros e apóstolos. Lá foi Pedro, lá foi Paulo, lá foi Barnabé, lá foi dirigido por Tiago. A decisão foi tomada, a decisão foi escrita, a decisão foi comunicada nas igrejas. A teologia está boa, é hora de voltar para a segunda viagem missionária. Atos 15, 36 a 41, Paulo chega para Barnabé e diz: vamos lá, Barnabé, vamos para a segunda viagem. Barnabé diz: vamos sim, Paulo, só um detalhe, o meu primo João Marcos quer ir conosco de novo. Aí o Paulo radicalizou: comigo ele não vai, esse menino não serve para andar comigo, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Pampilha, comigo ele não vai. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que eles não puderam andar juntos mais. Nota de rodapé de novo: a liderança da igreja não devia brigar não, irmãos, mas às vezes briga. Pastores não deviam ter desavenças, mas às vezes tem. Mas preste atenção, mesmo quando os pastores têm desavença, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Diz a Bíblia que Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre. Paulo pega Silas, profeta da igreja de Jerusalém, e parte para outra direção. Ele quer ir para a Ásia, o Espírito de Deus o impede. E ele escuta a voz de um varão macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia. Agora preste atenção aqui. A obra missionária, a obra do crescimento de igreja, a obra de plantação de igreja precisa seguir a direção sobrenatural e soberana do Espírito Santo de Deus. Entretanto, isso não isenta você e a mim de adotarmos os melhores métodos. Porque Paulo só se fixa em cidades estratégicas. Filipos era colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia,
Bereia, importante cidade da Macedônia. Atenas, capital intelectual do mundo. Corinto, capital da Caia. Éfeso, capital da Ásia Menor. O que Paulo entendia, que se nós plantarmos igrejas estratégicas influenciam a sua micro-região. Paulo está nos dando aqui, irmãos, estratégias missionárias. Mas mesmo quando você é guiado pelo Espírito de Deus, mesmo quando você adota os melhores métodos, você não tem vida fácil. Ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto. Muito provavelmente, lá de Antioquia ele escreve a sua primeira carta, a carta aos Gálatas. E agora de Corinto ele escreve as suas duas cartas aos Tessalonicenses. Ele sai de Corinto depois de 18 meses e vai para Éfeso, capital da Ásia Menor, cidade na época com 300 mil habitantes, centro do culto à deusa Diana, hospedando uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, que era 8 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Os nichos desse templo aqueciam o comércio idolátrico da cidade, e a cidade era fortemente marcada pelo ocultismo, e diz a Bíblia que Paulo, passando ali 3 anos, ele influencia de tal maneira a cidade, que a idolatria é desarticulada, o ocultismo entra em colapso, as pessoas queimam em praça pública os seus livros de magia, e a palavra de Deus prevalece em Éfeso. E a partir dali, ele planta igrejas em toda a província: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Um verdadeiro avivamento. Mas agora ele está voltando para Jerusalém, por uma razão muito simples. Atos 18:2 diz que no tempo de Cláudio, imperador, houve uma grande fome no mundo, e que os judeus foram expulsos de Roma. Diz Gálatas 2:10 que ele, antes de ir para a obra missionária, assumiu um compromisso com as colunas da igreja de Jerusalém, que iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. E agora ele está levantando uma oferta entre as igrejas gentílicas da Macedônia e da Caia, para levar para os pobres da Judeia. E ele se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto, e diz para eles: o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele parte para lá, e chega em Cesareia Marítima. E o profeta Ágabo prende-o com cinto e diz: eles vão prender você lá em Jerusalém. Os discípulos tentam demover Paulo de subir a Jerusalém. Ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele chega e é preso mesmo. Conspiram contra ele. 40 judeus fazem um voto que não comeriam, não beberiam, enquanto não matassem Paulo. A notícia vaza, chega a Paulo, chega ao comandante, e naquela mesma noite Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia, quartel-general de Roma, naquela terra. Ele fica 2 anos preso ali, sendo acusado pelos judeus, sob os governos de Félix e Festo. Na mudança de governo de Félix para Festo, o Sinédrio tenta corromper o governador, dizendo: essa causa é nossa, manda esse prisioneiro para cá. O Sinédrio é o fórum legítimo para julgá-lo, mas queriam matá-lo na estrada em conspiração. Paulo percebeu a jogada e disse: eu sou cidadão romano, quero ser julgado em Roma. O governador diz: para Roma você quer ir, para Roma você irá. O próprio Deus já aparecera para ele em Jerusalém, em Atos 23:11, dizendo: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê também em Roma. Portanto, Deus o queria em Roma, Paulo queria estar em Roma. Quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha dentro daquele navio 276 pessoas. O pânico, o medo, o desespero tomou conta de todos. Quando a morte mostrava-lhe sua carranca, um anjo apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente em suas mãos, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Amanheceu o dia, eles viram a ilha de Malta. O navio se despedaça todo, mas todos se salvam incólumes. E os bárbaros prepararam para eles uma grande fogueira para aquecê-los. A única pessoa daquelas 276 pessoas do navio que tentou manter a fogueira acesa
Foi Paulo, foi catar alguns gravetos e jogaram no fogo. Quando ele joga o punhado de graveto no fogo, uma víbora parte do fogo e prende na mão dele. Meus irmãos, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Quando aquela víbora prendeu-se na mão de Paulo, os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não era nem um assassino, nem um Deus, agora era o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles foram curados. E agora Paulo, depois dos 3 meses de rigoroso inverno, é enviado para Roma com todas as suas necessidades supridas. Ele chega em Roma, não como sonhara chegar, chega preso, algemado, onde passa 2 anos. 2 anos. E ele escreve em Filipenses 1:12, dessa prisão assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E aí você pergunta: que coisas são essas, Paulo? Que coisas são essas? Ele poderia fazer um resumão para nós, dizendo o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, ele diz em Filipenses 1, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Ray Stedman, de saudosa memória, disse certa feita que uma das mais eficazes maneiras de levar uma igreja ao crescimento, e eu não gosto da tese dele, é botar os pastores na cadeia. Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque ele estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Em outras palavras, ele era um cidadão romano, sob a égide do imperador. Em 3 turnos por dia, durante 2 anos, tinha um soldado romano algemado com ele, em rodízio. E o que é que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Mas o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador, era a guarda da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol, gente que trafegava no corredor do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado aquele grupo, porque Paulo estava preso. Terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que é que ele vai fazer? Vai escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, a mão de Deus está dirigindo o seu destino. Quando você pensa que a coisa perdeu o controle, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar. Não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e uma gota de fôlego, você está a serviço do reino de Deus. Ele sai da cadeia, sim, para fazer a 4ª viagem missionária.
A maioria dos estudiosos acredita que ele chegou à Espanha como era seu propósito. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, fez a obra de Deus. E nesse interregno, ele escreve Tito e 1 Timóteo. Mas, amados irmãos, uma cena muda a história do mundo. E essa cena acontece no dia 17 de julho do ano 64. Quando a capital do império, a cidade de Roma, é incendiada. E o próprio imperador Nero sobe para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas. 7 noites, 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada e destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então a brutal perseguição. Dizem os historiadores que faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Eles eram cobertos de piche, amarrados em postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. E é por isso, irmãos, que Paulo está sendo procurado como líder dos incendiários, até o dia que Roma põe a mão em Paulo. Talvez em Trode, na casa de Carpo, não deu prazo para sequer pegar sua capa, nem mesmo seus livros, nem mesmo seus pergaminhos. E agora ele não é levado para uma prisão domiciliar, não. Agora é levado para uma masmorra úmida, fria, insalubre, onde as pessoas morriam leprosas ou saíam de lá para o martírio. Pois é dessa prisão que Paulo escreve a sua última carta, segundo Timóteo. E agora eu peço que você abra no texto que nós lemos lá atrás, para nós encerrarmos essa mensagem. A grande pergunta é: como é que esse homem está se sentindo? O maior pastor, maior teólogo, maior evangelista, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está morrendo, velho, cheio de cicatrizes, pobre, abandonado, dentro de uma masmorra, e sabe que vai dali para o cadafalso. Como é que ele se sente? Vejamos como é que ele avalia a sua vida. Primeiramente, ele avalia o seu passado. Olha o verso 7 comigo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Ele entende que a vida é um combate, não é amenidades. Ele entende que ele não largou a obra no meio do caminho. Ele completou a carreira. Ele não vendeu a sua consciência por favores. Ele guardou a fé. Mas agora ele avalia o seu presente. No versículo 6 ele diz: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Não é Roma que vai me matar. Eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, porque não sou prisioneiro de César. Eu sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. Eu vou me entregar para Deus. E eu não vou morrer também não, eu vou partir. Porque a palavra partida é um eufemismo para a morte. E essa palavra partida no grego tinha 3 significados. Primeiro, tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13. É descansar das suas fadigas. Segundo, essa palavra significava desatar um bote, atravessar o rio para outra margem. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, essa palavra significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e mudar-se para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas agora no versículo 8, notem comigo, ele vai fazer uma avaliação do seu futuro. Diz: quanto a mim já estou sendo oferecido, ou melhor diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que está dizendo? Eu não estou indo para o cadafalso não, eu não estou indo para a espada de Roma tosar minha cabeça não, eu estou indo a receber a coroa da justiça, daquele que está sentado no trono. Eu estou indo receber a minha recompensa. Ele não tem medo do futuro, ele não está indo para um túmulo gelado, ele está indo para a glória eterna.
Mas, irmãos queridos, e não obstante convicções tão sólidas e inabaláveis, Paulo é um homem, não um super-homem. E ele tem sentimentos. E antes de morrer, ele partilha conosco o que está sentindo. Ele revela para nós os dramas que está vivendo. E o primeiro drama que ele enfrenta, queridos, é o drama da solidão. Confira comigo o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Veja o verso 21. Venha, filho, mas venha do inverno. Olha o verso 11. Quando você vier, Timóteo, traz contigo Marcos. Ele me é útil para o ministério. E esse versículo é terapia para o meu coração. Porque recordo de Atos 15, 36 a 41, quando Paulo brigou com Barnabé e disse, esse rapaz não serve para andar comigo. Eu não quero comigo. Comigo ele não vai. Isso significa, querido irmão, que você nunca é tão grande como quando você é humilde. Não deixe antigas feridas azedarem a sua alma. Sempre é tempo de perdão. E agora o velho apóstolo está dizendo, aquele menino que um dia eu não quis mais andar com ele, agora eu preciso dele, eu quero encostar minha cabeça no peito dele antes de morrer. Segundo drama que Paulo enfrenta, irmãos, está aí no versículo 10, é o drama do abandono. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil abandonar, irmãos, não é fácil. Em nenhum nível da vida, em nenhum setor da vida, em nenhum aspecto da existência é fácil ser abandonado, sobretudo no final da vida. Sobretudo quando se precisa de ajuda. Sobretudo receber o abandono de quem você investiu tanto na vida. Paulo está sendo abandonado, quando ele mais precisa de ajuda. Terceiro drama, o drama da traição. Confira o versículo 14. Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga. Diz os historiadores que foi Alexandre o latueiro quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Irmãos, não é fácil lidar com traição, de gente que puxa o tapete, de gente que apunhala pelas costas, de gente que ri quando você chora, de gente que chora quando você é bem sucedido na vida. Mas notem que não é apenas traição, é resistência à palavra. Versículo 15, Paulo diz para Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É alguém que se opõe ao pregador e resiste à pregação. Quarto lugar, Paulo enfrenta o drama das privações. Olha o verso 13. Ele tem 3 privações aqui. Primeiro, privação emocional. Ele está precisando de gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segunda privação é privação mental. Ele disse, quando você vier, meu filho, traz os meus livros, especialmente os meus pergaminhos, e isso me choca. Sabe por que me choca? Porque Paulo sabe que vai morrer, mas ele quer estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Terceira privação, privação física. Irmãos, eu estou falando do maior apóstolo, eu estou falando do maior evangelista, eu estou falando do maior teólogo, eu estou falando do maior plantador de igrejas da história do cristianismo, que está fechando as cortinas da sua vida na chegada do inverno rigoroso, onde lá dentro da masmorra é tão frio quanto cá fora, e um velho sente mais frio que gente nova, não tem uma capa surrada para usar. Quando tantas vezes você e eu murmuramos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo pão sobre a nossa mesa. Mas a última luta, o último drama que esse homem enfrenta, irmãos, é o drama da ingratidão. Olha comigo o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ô irmãos, isso deve ter doído profundamente a alma de Paulo. Ele evangelizou de Jerusalém ao Ilírico. Ele plantou igrejas na província da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Era pai espiritual de centenas, de milhares. Certamente antes de sair da masmorra para aquela audiência, ele deve ter pensado, vai ter uma multidão de crentes lá
para minha defesa, para dizer quem eu sou, para dizer que eu não sou um conspirador, que eu não sou um incendiário, que eu não faço nenhum problema de convulsão social, que eu sou pregador de mensageiro da paz. Não tinha ninguém. Talvez ele olhasse para a porta dos fundos, vai entrar um crente, vai entrar alguém para falar quem eu sou. Não entrou ninguém. Não é fácil você colher ingratidão daqueles que você mais amou na vida. Mas louvado seja Deus pelo verso 17. Quando ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui guardado da boca do leão. Quero dizer para você nesta noite, nesta tarde, queridos, que pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o socorro de Deus. Pode faltar para vocês o apoio da terra, mas não lhes faltará a assistência do céu. E eu concluo. Não está escrito na Bíblia. Quis Deus que não estivesse. Mas nem por isso minha imaginação cessa de pensar no que aconteceu. Eu imagino o dia, naquela masmorra úmida e fria, que um dia o carcereiro, um homem rude, insensível, acostumado com a carranca da morte, recebe em sua mesa um pedaço de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem levantando-se da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão. Eu vejo esse homem dando passadas largas, pesadas, por aquele longo, frio, escuro, insalubre corredor. Eu vejo esse homem abrindo uma pesada porta de ferro. Eu vejo esse homem penetrando naquela cela escura e úmida, com a tocha de fogo na mão, e gritando, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra, o velho responde, sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado dessa masmorra, ele é levado ao cadafalso, e ali o algoz lhe pergunta, você quer dizer algumas coisas antes de morrer? Talvez pensando que Paulo pudesse dizer, eu quero sim, e expressasse a sua mágoa, a sua revolta, o seu ressentimento, a sua frustração. Mas Paulo diz, eu quero sim. E quando a palavra lhe foi dada, o velho apóstolo, cheio de cicatrizes, ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botar a cabeça no cepo. A espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, o corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir. Foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim, pastores, plantadores de igrejas, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude nesse tempo de relativismo, onde a verdade é arrastada como lama nas ruas, onde o cristianismo torna-se produto de mercadoria barata. Que Deus nos ajude a ver uma geração robusta, com um cristianismo maiúsculo, a experimentar nesta pátria um poderoso reavivamento, para que uma igreja forte, comprometida com a verdade e com a obra missionária, dê passos mais decisivos e largos, para implantar o evangelho e distribuí-lo pelas nações do mundo. Que Deus nos ajude. Amém. Eu quero orar com vocês. E se você quer imitar aquele que imitou a Cristo, e tiver a liberdade de vir aqui à frente, eu gostaria de orar com vocês, encerrando esse momento.
Se alguém quiser, pode vir, eu quero orar com vocês. Alguém já disse com muita propriedade que você e eu não somos o que sentimos. Você e eu não somos o que falamos. Você e eu somos o que fazemos. Eu sei que a maioria de nós frequenta conferências, congressos, seminários, simpósios, no Brasil e no mundo. E às vezes ouvimos, e mais tarde o que ouvimos cai em ouvidos moucos, e nos esquecemos. A minha oração em nome de Jesus é que esta conferência seja um divisor de águas na sua vida. Que algo de Deus seja plantado no seu coração. Que Deus comece a fazer algo diferente, novo, produzido pelo Espírito Santo, que vai impactar a sua vida, seu casamento, sua família, a igreja que você pastoreia, o seu ministério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ah, Senhor Deus, por amor do Teu nome, nós buscamos a Tua face nesta tarde. Aqui estão pastores, líderes, homens e mulheres envolvidos com a Tua obra, que carecem da Tua graça. Nós somos frágeis demais, Senhor. Nós somos fracos demais. Nós somos barro, Senhor. Precisamos de ajuda. Nós não podemos fazer a Tua obra na nossa própria força. Nós precisamos do Teu poder. Nós precisamos de autoridade espiritual. Nós precisamos de revestimento do Espírito Santo. Sopra sobre nós o Teu sopro nesta tarde. Inflama o nosso coração. Tira as cinzas, Senhor. A fuligem. Reacenda as brasas, meu Deus. E que o melhor que nós já experimentamos do passado sejam medidas mínimas do que Tu vais fazer daqui para frente em nossa vida. Que seja assim para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus.